e o pastor Renan me deu essa responsabilidade hoje de estar com os irmãos aqui para nós meditarmos, irmãos. É culto de ensino da palavra, e ele vem de uma sequência de lições, de estudos na primeira carta aos Coríntios, e por causa da festividade deu uma pausa, mas ele deixou à vontade para a gente dar sequência aqui falando. Eu acredito que do mesmo tema que ele iria falar, mas não é em Coríntios, é lá na primeira epístola de João, o mesmo João dos Evangelhos, mas é a primeira epístola de João, capítulo 4. Nós vamos refletir juntos sobre um tema muito importante para a unidade da igreja do tempo que nós vivemos, né? Como está a igreja nesse quesito do amor e das situações de aflições do tempo presente. O apóstolo João, enquanto os irmãos acham em primeira epístola de João, pode ser que a minha versão seja diferente da sua, mas não tem problema. Eu vou ler alguns versículos. Os irmãos fiquem à vontade para ficar sentados, que são vários versículos, podem ficar sentados. E depois a gente dá sequência e situando os irmãos no momento em que João escreve essa carta, por que ele escreve essa epístola e qual era a situação do momento da igreja primitiva, e se a situação daquele momento tem alguma correlação com a situação da igreja primitiva dos dias atuais. Certo, irmãos? Então vamos juntos diante da palavra do Senhor, ler a palavra, e depois nós vamos fazer uma oração e fazer a exposição do texto lido, né? João 4, a partir do verso 7, nós vamos até o verso 18. Vamos ver. Vai falar muito sobre o amor de Deus que nos move, a importância do amor de Deus no nosso meio. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. No amor não existe receio, medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, castigo, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão. É um mandamento, amém?
Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos pedir, Senhor, a direção do Teu Santo Espírito. É a Tua palavra infalível, inspirada e inerrante. Fala aos corações desta noite, Senhor, conforme a Tua vontade e nos usa como canal nesta palavra que vem direto do Teu coração. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto, é um texto tão conhecido, né? Acho que todas as crianças conhecem esse texto, todos os irmãos, aqueles que são novos, discipulados também conhecem, mas conhecer é algo muito comum, conhecer textos bíblicos, mas vivenciar e experienciar essa palavra é diferente de conhecer. O apóstolo João, o João aqui é o João, filho de Trovão. E esse João, ele era muito íntimo do Senhor Jesus. Nós lembramos aqui, essa mesma epístola foi escrita pelo mesmo João que escreveu os evangelhos de João. E quando ele está bem idoso, ele escreve também a revelação que o próprio Senhor Jesus mostra para ele, a revelação, né, o livro do Apocalipse. E o contexto dessa situação aqui não era diferente do contexto da igreja de hoje. As igrejas, elas foram plantadas em toda aquela região da Ásia, e junto com esse crescimento da igreja, por causa do poder do Espírito, por causa dos ensinamentos de Jesus e também por causa da perseguição, porque a igreja crescia debaixo da perseguição, apareceram falsos ensinos, apareceram heresias, apareceram os gnosticistas, apareceram pessoas com ensinamentos falsos, assim como nos dias atuais. E João, zeloso pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do próprio Cristo que ele andou junto. Vocês se lembram de quem João era filho? João era filho de Zebedeu, esposo da Salomé. A Salomé era irmã de Maria, então João era primo de Jesus. Ele era da família, ele cresceu junto com Jesus. Ele foi testemunha ocular dos milagres, era o discípulo um dos mais próximos de Jesus. Ele viu as coisas acontecendo, ele viu a expansão, e nesse momento que ele escreve essa epístola, que é uma carta, ele está muito preocupado com a saúde espiritual da igreja primitiva, assim como os pastores de hoje estão preocupados com o que está acontecendo com as igrejas, com o ensinamento das Escrituras, ou com o tratamento entre irmãos, ou com a indiferença, ou com o egoísmo, ou com a falta de amor, ou com a falta de compaixão uns dos outros. João estava sentindo essa mesma situação, e ele quis escrever cartas. Essas cartas aqui, elas circularam não só pela igreja onde João estava localizado, que também nesse período era ali em Éfeso. Ela circulou por todas aquelas igrejas pequenas e grandes da região da Ásia Menor, e ele foi instruindo em amor. E o foco aqui desse estudo, antes do capítulo, do verso 7, ele fala sobre, se vocês pegarem lá o capítulo 1, 7 versos antes, ele vai falar sobre discernimento de espíritos. Estava tendo espíritos falsos dentro da igreja, parecido com o verdadeiro, estava tendo engano. Assim como nos dias hoje, as pessoas se manifestam, parece que é de Deus, mas não é de Deus, e é engano. Então, nos primeiros 3 versos, ele falou sobre o discernimento de espírito. Quando entra aqui no verso 7, ele começa a falar a respeito do amor, do jeito que os irmãos deveriam se tratar. E quem é esse amor? É Deus. Quem pode ter o perfeito amor? É Deus, né? A essência do amor é Ele. Quando nós confiamos, nós lançamos fora o medo da solidão, o medo da decepção, o medo da inveja no trabalho, inveja ministerial, o medo da perda do emprego ou da posição que você está diante de qualquer situação, porque as pessoas vivem neste mundo tão conturbado, e o medo é algo que circulou, a incerteza ou a indecisão, e as pessoas precisam estar seguras nessa autenticidade, com esse amor de Deus ativado, porque é um amor que precisa ter consciência. Quem é o amor? É Deus. E Deus, Ele tem em nós o alvo do seu amor. Nós somos alvo do amor de Deus. E João sabia disso, porque João, ele era tão íntimo, porque ele era bem mais novo que Jesus,
Os evangelhos registram também que ele era tão íntimo que ele sentava perto de Jesus, ele encostava a cabeça em Jesus. Eu penso que ele cresceu ali na família, porque ele era primo primeiro, né, filho de Salomé, irmã da mãe dele, da Maria, e ele cresceu junto com Jesus. Ele passou os momentos bons junto com Jesus, viveu aquele amor dos momentos bons, os momentos de sofrimento, os momentos em que a própria família virou-se contra ele, o momento em que os sacerdotes perseguiram Jesus, mas ele se manteve fiel. E João foi tão fiel que quando tiraram o corpo de Jesus da cruz, ele estava lá embaixo, só ele, mais ninguém. Então João, ele teve todo um conteúdo para escrever, porque ele foi testemunha ocular desse amor. E esse amor, ele está entre nós. O amor de Deus, a palavra de Deus que João escreve, ela é viva, como se ele estivesse escrevendo hoje, como se ele estivesse aqui nos nossos dias, nos incentivando, nos motivando a viver o perfeito amor e não ter medo, porque a secularização, o tempo em que nós estamos vivendo, leva muitos crentes que não estão na palavra todos os dias, em oração, em jejum, em consagração, a chegar uma hora de ter medo. Mas essa palavra diz que não devemos ter medo, porque o medo, ele afasta a pessoa da essência de Deus, que é o amor. Então, nós temos que lembrar que Deus, ele não poupou o seu Filho por amor a nós, porque nós, irmãos, nós estávamos na linha de frente da ira de Deus. E Deus, por amor, um amor que não dá para entender com a nossa limitação cognitiva, não dá para entender, um amor que não dá para medir, porque esse amor, ele é imensurável. Deus, ele se colocou, deixou o seu Filho vir para ficar na nossa frente e receber todo aquele peso do pecado. Hoje nós não carregamos mais o peso do pecado por causa de Cristo Jesus, desse tão grande amor. Então, a decisão que nós temos que tomar é nos afastar de qualquer situação de desobediência que fira esse amor, que fira esse tão grande e valoroso amor de Deus. Porque lá em 2 Coríntios 5:14 diz que o amor de Cristo nos constrange, né? E também em Efésios 3:19 diz que o amor de Cristo excede, está para além do entendimento. Nós temos até onde nós conseguimos entender, compreender, interpretar, fazer uma exegese de texto, fazer uma interpretação mais criteriosa, mas chega num ponto que a nossa mente é limitada. Mas o amor de Deus vai para além de tudo isso e nos capacita e nos qualifica. E aqui em Salmo 109, o verso 21 diz assim: por amor do seu nome, ele nos vivifica e tira a nossa alma da angústia. Quantos cristãos hoje, irmãos, somos crentes em Jesus, temos garantias da vida eterna, temos a salvação em Cristo, somos selados pelo seu Espírito, mas chega uma hora que a luta é tão grande que a pessoa sente medo. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Para onde eu vou me virar? Aí ele vem para a palavra, ele vem para o primeiro amor que está lá em Apocalipse 2:4, aí ele passa a perceber: não, eu estou seguro, eu estou garantido, eu sou alvo do amor de Deus, porque nós somos alvo de um outro que não tem amor nenhum, ele é nosso inimigo. As trevas miram em nós, mas a palavra de Deus diz que o amor de Deus, por meio do seu Filho e do seu Espírito que habita em nós, nos faz ter confiança e segurança que nós estamos seguros, nós somos comprados. O mundo não entende isso, mas nós que cremos em Cristo e não interpretamos as coisas racionalmente, mas pela fé, nós entendemos que o amor de Cristo, ele nos alcançou. Mas o amor de Cristo é uma virtude, uma das virtudes de Deus, que é para nós estarmos dividindo com os outros. Algumas de Deus, ele não negocia com ninguém, não divide com ninguém, né? Mas o amor é necessidade. E nós precisamos, irmãos, no meio da igreja de Cristo, a igreja moderna, a igreja contemporânea, ter mais atenção nesses aspectos. Por exemplo, quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando: todos os cultos a gente vem, senta, cultua a Deus, mas tem irmãos que a gente nem sabe o nome e a gente nunca conversou.
E a gente talvez não teve oportunidade, porque acaba o culto, cada um vai para a sua casa, e quando a gente passa, já foi, ou já deu paz do Senhor, já está com pressa para ir por causa do trânsito, do transporte. E também quando acontece alguma situação, a indiferença. Por exemplo, quantos velórios já tiveram aqui que os membros de Cristo Jesus não apareceram, só para mostrar a presença, que é solidário, aquele irmão que perdeu o seu querido. Isso é amor. O amor de saber que está passando uma necessidade e ser solidário, de ir ajudar, assim como nós tivemos os cristãos primitivos que dividiam seus bens para não deixar ninguém passar necessidade de nada. Isso também é uma prova de amor. E o apóstolo João, ele estava escrevendo essa carta para os irmãos ficarem tranquilos, ficarem firmes, não desacreditar que a esperança deles era a palavra que ele tinha pregado, e não as heresias que estavam sendo ensinadas pelos gnósticos. Os gnósticos entraram ensinando coisas, filosofias, situações imorais, dizendo para os irmãos da igreja primitiva que o Senhor estava preocupado só com a alma e o corpo podia fazer o que quisesse. Então nisso dava abertura para as imoralidades, como aquela doutrina dos nicolaítas, né? Que podia fazer o que quisesse porque a salvação era só a alma, o corpo ia ficar para trás. E ele explicou para todos os irmãos, escrevendo uma carta, 2 cartas, e foi escrevendo. Já tinha escrito os evangelhos para os irmãos não desanimarem, não se afastarem do evangelho, ficarem firmes, não dar margem para nenhum ataque de heresias, porque a gente só consegue, irmãos, se nós tivermos um discernimento da palavra. Porque se nós não tivermos, por exemplo, nós temos ensinamentos muito excelentes na internet, mas quantos fragmentos de ensinamentos errados estão entrando na cabeça de muita gente, e as pessoas não querem mais cultuar com os irmãos porque se sentem desigrejados e fala que é uma igreja em casa. Isso é uma heresia, porque a pessoa faz parte do corpo, ela é um elemento, um membro do corpo, quando ela está em comunhão com os irmãos em casa, sozinho. Ela não é igreja, não. Ela é uma pessoa que Deus cuida, Deus zela, mas ela é um membro do corpo que precisa estar em unidade. E ele estava muito preocupado com a situação dos irmãos, assim como hoje os irmãos, os pastores, os líderes estão preocupados com as igrejas que têm que pastorear e conduzir essas ovelhas a Cristo, e naquele grande dia vai ter que dar conta dessas ovelhas diante do Pai, porque todos vão prestar conta, tanto membros, tanto as ovelhas como os líderes, e ele vai ter que prestar conta. Quanto que a igreja é propriedade de algum líder? Ela não é propriedade de líder nenhum para rendimentos mensais. Ela é propriedade de Cristo. Ela é de Cristo. E Cristo, o próprio Deus, tem ciúme do seu rebanho. E quando o João escreve essas cartas, ele dá ênfase no amor, porque ele percebeu que alguns irmãos estavam sendo seduzidos pelos ensinos errados, estavam tomando outro caminho, é como se estivesse saindo da igreja para ir atrás dos ensinamentos falsos. Outros irmãos estavam dentro do templo, em adoração, mas estavam com muito medo, com muita angústia. Então, o reforço que ele dá nas cartas está também lá em Isaías 43, por exemplo, verso 25, o próprio Senhor promete apagar as transgressões daqueles que estavam cometendo transgressões e limpá-los. Então o Evangelho, a carta de João, também era para mover aquelas pessoas que estavam plantando heresias, para eles se arrependerem. Aí entra aquele texto que diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, que o Senhor estaria ali. Mas não é para reunir, para cantar e para louvar, porque Deus está onde tem um só. Você está sozinho e está com você. Era para fazer as tratativas, porque tinha gente disseminando coisas erradas, fazendo divisões e dissensões. Então, antes um pouco, ele ensina que precisa chamar pessoas, conversar e aconselhar. Se os cristãos não tomassem um posicionamento, precisava sim chamar uma testemunha, 2 testemunhas. Aí sim, aonde tiver 2 ou 3 pessoas naquele aspecto, daquela tratativa, para aquele irmão se reconciliar, ali o Senhor estaria no meio, porque tinha testemunhas físicas, testemunhas espirituais, para tratar das questões das desordens da igreja primitiva. Então, quando nós vemos coisas acontecerem
no nosso tempo hoje, grandes igrejas entrando em problemas de herança e de divisões, igrejas pequenas também entrando, ciúmes ministeriais. Isso tudo já acontecia na igreja primitiva, isso não é novo. Por isso que vem esse ensino do amor de Cristo, que constrange, que vivifica, que corrige, que alerta, escrito em cartas. E essas cartas, assim como as cartas de Paulo, que circulou nas igrejas todas, algumas eram específicas, para igrejas específicas, mas tem ensinamentos que parece que são para hoje. Parece que está escrevendo exatamente para a igreja que nós estamos vivendo hoje, mas foi para aquele tempo e para o tempo de hoje, porque é tão atual que os ensinos ultrapassou o tempo e chegou até nós, porque, irmãos, os mesmos espíritos que atuavam para atrapalhar o cristianismo, a obra salvífica naquele tempo, eram os mesmos. O demônio não tem corpo, ele não se cansa, ele usa os corpos dos outros. As mesmas legiões, as mesmas potestades, os mesmos principados atuam hoje para desestabilizar os crentes, desestabilizar a fé das pessoas, para seduzir as pessoas com coisas, com situações ou com qualquer distração que afaste as pessoas da verdade da palavra de Deus. E nós precisamos ter, não é uma cultura, porque o crente não tem cultura, ele tem uma contracultura. A cultura dele é do céu, é estudioso da palavra, ele vive por causa da palavra, ele ama a palavra, e se ele não amar a palavra, ele não ama a Deus. E o apóstolo João, ele faz umas considerações muito interessantes, que ele não tinha meio termo com ele não. Ele diz assim: ou ama a Deus, ou ama o mundo. Ou você ama o seu irmão, ou você já é um assassino dele. Porque se você não ama o seu irmão que você vê, você também não pode amar a Deus que você não vê. Se você não ama quem você vê. E aí o amor não é sentimento, é decisão. Nós vamos decidir amar quem implica conosco, quem nos persegue, quem fala mal de nós. Nós somos igreja. A nossa mente é fácil, não é? Isso não é fácil na prática, mas é um mandamento. E nós não estamos aqui para questionar os mandamentos bíblicos, nós estamos aqui para cumpri-los. Se nós não cumprirmos, nós estamos pecando contra mandamentos. Porque o Senhor deu a Moisés vários mandamentos, várias instruções. Mas o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, dentro desse, amar o próximo como a ti, como nós mesmos. E quando nós não fazemos isso por uma decisão de não amar, porque amar aquelas pessoas que nos tratam bem, que são solícitos, que são solidários, que são amorosos, é fácil. Mas amar aquela pessoa que te persegue o tempo todo, que te calunia o tempo todo, mas é para isso que a Escritura ela vem revelada, inspirada, inerrante, e ela não é para ser questionada, ela é para ser praticada e vivida. E a palavra de hoje é o amor de Deus sobre as nossas vidas. O que nós estamos fazendo com esse amor? Nós somos livres, nós tomamos decisões todos os dias, e a melhor decisão que nós tomamos não é porque nós queremos. A Bíblia fala, a palavra de Deus nos diz que não fomos nós que escolhemos, foi o Senhor que nos amou e nos alcançou com o seu amor. Nós vamos lá em Gênesis. Abra sua Bíblia, você está com a Bíblia aberta, é culto de estudo? Abra lá em Gênesis capítulo 3, se eu não me engano, início aí, Gênesis 3. Vamos ver aqui o que aconteceu com o amor de Deus sobre o homem. Deus, irmãos, Ele é fiel com a sua palavra. A palavra dele não erra, não retrocede, ela não falha. Olha o que aconteceu lá no Éden. Deus criou o homem, criou o Éden, um lugar lindo, maravilhoso para desfrutar de todas as belezas, sim. Mas aconteceu um desvio de caráter mesmo, né? O melhor pai vinha toda tarde conversar com seu filho, com a sua filha. A Bíblia não registra quantos tempos, quantos anos, quantos dias o Senhor vinha na virada da tarde para conversar com quem Ele criou, com o Adão perfeito, no jardim perfeito, com uma mulher perfeita. E Ele deu instruções. Ele disse assim: não toca naquela árvore ali que simboliza o mal, o bem e o mal. Se você tocar, vai ter consequências. Então aqui
em Gênesis 3, eu vou ler o 17, o 18 e 19. Olha o que diz do amor. Aqui tem amor de Deus, tá? Muito amor. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz de tua mulher e comeste a árvore que eu te proibira comer? Maldita é... Ele falou: maldita é você, Adão? Não, o que está escrito na sua Bíblia? Maldita é a terra. Deus desviou a maldição que vinha sobre Adão, e a maldição foi para a terra, porque Adão foi feito da terra. Por que Deus desviou essa maldição? Por causa do seu grande e infinito amor. Adão e Eva tinham acabado de ver a serpente, que era linda, se arrastar, uma cena triste, horrível, e eles estavam com medo, Eva estava com medo, eles estavam envergonhados, eles viram a maldição cair sobre a serpente na frente deles. E quando o Senhor chegou e chamou, o Senhor sabia onde eles estavam, mas o Senhor chamou. Foi o Senhor que veio ao encontro dele. E o Senhor sabia que ele tinha pecado. O Senhor sabia que o casal tinha transgredido. Mas o Senhor veio ao encontro de um homem que tinha caído numa desobediência, num lugar lindo, perfeito e maravilhoso. E ele desviou a sua ira sobre Adão e Eva. Mas teve consequências. Aí ele diz assim, ó: a terra, a maldição foi para a terra. Não foi para a terra? Está dizendo aí, na sua versão, não sei como está na sua, mas ele disse assim: então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher a comer da árvore que eu te proibi comer? Maldita é a terra por tua causa, com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos, a terra se revoltou contra o homem, ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Vai ter que trabalhar, não vai comer mais tranquilamente no Éden. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Consequência: até que voltes até o homem não ia morrer. Aqui Adão descobriu que ele ia morrer. Mas aí Deus faz todo esse tratado aqui com Adão, e depois, por seu grande, infinito amor, tinha o inimigo de Deus à espreita nesse jardim. Deus fez um plano, já estava estabelecido, de restaurar a humanidade. De que maneira? Enviando a segunda pessoa da Trindade para se pôr entre o homem e Deus. Então Cristo desvia a ira de Deus para com a humanidade. E a igreja que está salva em Cristo Jesus, ela está coberta pelo sangue de Jesus, ela está debaixo do escudo da graça de Jesus, mas a ira de Deus contra o pecado do mundo ainda virá. Ele virá e levará a sua igreja com poder e grande glória, mas depois Jesus virá como o leão da tribo de Judá, e a terra será consumida, como nós lemos lá em Apocalipse, por causa do pecado daqueles que não se arrependem. A ira ainda está em vigor, mas o amor de Deus, por causa do sacrifício de Jesus e por causa daqueles que aceitaram esse sacrifício, essa graça, o Senhor se colocou com as mãos curadas entre nós e o nosso Deus. Lembra que quando Moisés ia fazer o sacrifício pelo pecado do povo, tinha um procedimento: a tampa da arca da aliança feita de acácia, em cima dela era aspergido o sangue daquele animal, do cordeiro, do cabrito, do carneiro, era aspergido. Todo o povo que estava em pecado, aquele sangue ali simbolizava os pecados das pessoas. O sacerdote ia lá e fazia aquele ritual. Dentro da arca nós sabemos que tinha lá o que? Pão, alimento, né? O maná. Tinha o que mais dentro da arca? A vara de Arão, e tinha dentro da arca as leis. Jesus veio e toda essa simbologia está em Jesus. Ele é o pão, Ele é o caminho, Ele é as leis, Ele derramou o seu sangue. Então nenhuma condenação há sobre a minha vida, aleluia, sobre a sua vida, porque nós agora estamos debaixo de uma cobertura do manto, do sangue de Cristo Jesus, amém? E João queria dar esperança para a igreja primitiva, para não dar ouvidos, não dar a menor atenção a nenhum tipo de
ensinamento, e é isso que Deus quer falar para nós hoje. Nós não vamos dar nenhum tipo de atenção para quem quer atualizar a Bíblia, para quem está ensinando ensinamentos, coisas heréticas, coisas que vão contrárias à palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, confere tudo que está sendo dito, vai lá, faz como os irmãos que conferiam tudo que eu pregava, porque se nós não conferirmos, irmãos, eu sempre vou dizer que o engano das pessoas é parecido com a verdade. Uma palavra de engano no meio da verdade foi aquilo que a Jezabel fez com os profetas. Ela saiu por Israel apregoando junto com seus profetas uma realidade profética diferente daquela dos profetas que ela matou, e com uma oratória boa, com um linguajar bom, seduz as pessoas. Mas nós precisamos, tudo que é pregado, que é falado, nós temos que ver, está de acordo com a palavra? Está de acordo com o que Jesus ensinou? Está de acordo com aquele evangelho que Jesus transmitiu aos seus discípulos na formação da igreja primitiva? Nós precisamos ter toda essa atenção, porque lá em João também diz que o Senhor nos amou de uma tal maneira que não tem como. Eu sempre, é uma palavra tão pequena, mas com um poder tão grande, de uma dimensão tão grande, que Ele não quer, Deus não quer que nenhuma pessoa se perca, mas Ele quer que todos se salvem. Mas é uma decisão que a pessoa precisa tomar, e quando ela se decide a caminhar, a reconhecer o sacrifício de Cristo, a reconhecer a graça de Deus sobre a vida, que tudo aquilo que nós não poderíamos fazer, porque, irmãs, o amor de Deus por nós, ele fica evidente na presença de Deus dentro de nós. Jesus veio como homem, nasceu, sofreu, morreu, foi machucado, voltou para a glória, e Deus continuou com seu amor intacto, enviou o Espírito para habitar dentro de nós, para dar garantias para nós. Eu continuo com vocês, façam a minha obra, dissemine esse amor, espalhe o meu amor. O meu amor é a minha palavra, o meu amor é o meu evangelho. Ide e faça discípulos em todas as nações. Foi isso que ele falou. Hoje nós somos os discípulos do Senhor. Então nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração, a palavra de Deus na nossa mente. Nós não podemos duvidar do amor de Deus, de que o Espírito Santo de Deus em nós é a própria presença de Jesus andando conosco, da autoridade que Deus nos deu na sua palavra. E precisamos, irmãos, ter temor, usar a nossa Bíblia para o fim que ela veio. Ela é a revelação, é a palavra de Deus, é Deus falando por meio de uma literatura escrita, revelada por Deus durante 1600 anos, por 40 homens inspirados, e não tem erro. Há erro sim de pessoas que usam os textos que não tem erro e interpretam de uma forma errada para enganar as pessoas por causa dessa atmosfera maligna. Mas a palavra de Deus, por mais traduções que ela tenha passado ao longo dos séculos e dos milênios, ela é infalível. Ela é capaz de salvar o homem, de levar o homem, mas ela é alimento diário. E nós não podemos ter a Bíblia como algo, ou como um amuleto, ou como um manual que a gente só recorre na hora que está passando dificuldade, na hora da enfermidade, na hora da doença, na hora do aperto. Não, ela é a nossa vida. Tem vida nessa palavra. Ela fechada, ela é vida na nossa vida. Ela aberta, ela é vida na nossa vida. E todos os salvos em Cristo Jesus receberam uma promessa de autoridade do poder de Deus, aleluia, nas suas vidas, nas nossas vidas. Nós merecíamos, irmãos? Não. Mas por mérito de Cristo, por mérito do sangue dele, nós recebemos tudo isso. Deus, lá em Romanos 5,8 diz assim, Deus prova o seu amor para conosco de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos. Nós éramos já conscientes dessa salvação? Não. Nós não éramos conscientes de nada, mas Ele, o seu amor, nos atraiu. Cristo morreu por nós. Nós precisamos entender isso. Cada dia nós precisamos entender a dimensão do amor de Deus.
e a sensibilidade que esse amor nos traz. E por causa desse amor, queridos, nós somos livres do pecado para sempre. Não é livre só nessa dimensão terrena, não. É para sempre nós somos livres. A palavra de Deus diz que nós somos livres. Nós somos salvos para sempre. E Ele também colocou à disposição dos seus ministros, anjos, protetores e ministros, todo dia para nos guardar. Irmãos, nós temos uns guardas fiéis todo dia. Nós temos que ter esse entendimento. Você dorme, Ele te protege, o seu lar. Você anda, Ele te protege. Você vai, você vem, Ele está te protegendo. Irmãos, nós não merecemos tudo isso por causa do grande, soberano amor de Deus. E o apóstolo João, quando ele já estava bem velhinho, né, entre os anos 85 e 95 da era cristã, ele nem sabia o que ia acontecer com ele quando Domiciano, imperador romano, entrou na região que ele estava, na igreja de Éfeso, e levou ele para a ilha de Patmos. Ele não sabia que quando ele escreve essas epístolas aqui, uns 10 anos antes dele ser levado para a ilha vulcânica de Patmos, né? E onde o próprio Senhor Jesus chama ele e fala: vem aqui, João, que eu vou te mostrar coisas deste tempo para essas igrejas, para você falar para cada líder das igrejas. Você vai falar, só tem 2 em posição diante de mim, as outras 5 precisam de consertar. E você vai ver coisas que vão acontecer no tempo do fim, mas você escreve todas elas, porque nenhum dos meus servos, nenhum daqueles que me aceitarem vão se dizer inocentes naquele grande dia. Toda a palavra que eu te falar e você ver com seus próprios olhos, você vai escrever, e isso se chamou Apocalipse, revelação. É Jesus falando com João e João escrevendo sozinho, numa ilha, já de muita idade. Ele escreveu as revelações, aonde tem tudo que a igreja de Cristo no tempo presente precisa saber. Nós precisamos saber em que tempo nós estamos do relógio deste mundo. Nós já sabemos, século 21, ano 2024, quase virando 2025. Mas Deus também tem um relógio. Ele tem um cronograma, e o cronograma dele com a humanidade fiel já está quase fechando, porque os cumprimentos proféticos, eles estão acontecendo debaixo dos olhos daqueles que estão despertos. Mas aqueles que estão dormindo, tanto faz um ataque lá no Oriente, um ataque entre países da Ásia e do Oriente. Se vai afetar o Ocidente, as pessoas não estão nem aí, eu não quero nem saber. Mas se você é um crente, atento à palavra de Deus, fica na posição e fala assim: ora vem, Senhor Jesus, eu estou pronto. Nós temos que ter todo dia essa consciência e falar: Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Se eu não estou fazendo a minha parte, Senhor, me conserta, me corrige, me exorta, me perdoa, porque eu quero colocar minha mão no arado. Eu não posso deixar só os pastores, os obreiros, os missionários. Eu também fui escolhida, protegida, separada, amparada. Tem vida eterna, tem mansões celestiais, tem galardão, tem patente para nós que são os galardões. Eu vou estar com o Senhor no milênio, reinando com o Senhor. O Senhor falou isso, está na sua palavra, e eu estou fazendo o quê? É isso, irmão. A palavra de Deus que o Senhor revela para a carta que João escreve, antes de escrever Apocalipse, era de despertamento para a igreja primitiva. E esse mesmo despertamento está sendo para os nossos dias. Os nossos atos, as nossas obras, elas não são capazes de anular o amor de Deus. Se os nossos atos mal feitos, as nossas obras mal feitas, foram de encontro ao trono do Senhor, depositado aos pés do Senhor, em perdão, em arrependimento, o Senhor vem com o seu Espírito e nos consola, porque os pecados que nós cometemos não podem, porque nós deslizamos, todo dia talvez nós falamos uma coisa, temos uma atitude, mas a palavra de Deus diz que esses pecados não podem nos separar do tão grande amor de Deus para conosco. Agora, se nós negligenciar a fé, afastar da fé, apostatar da fé, nós vamos fazer com consciência, sabendo que vamos para o lago de fogo. Mas as lutas do dia a dia, elas não podem nos afastar do amor de Deus. Os problemas, as tribulações, o desânimo, hoje a igreja está passando por lá. Uns estão despertos e avivados, uns estão dormindo e outros
todos já desmaiaram já. Então a igreja que está acordada, ela tem, ó, Jesus está vindo. Está se fechando um período, mais de 6.000 anos. Olha o calendário, olha para os sinais. Jesus está voltando. E a igreja, ela não fica triste, ela não fica desesperada, ela fica atenta. Porque dentro da Bíblia toda está escrito assim: vigiai. Vigiai. Antes mesmo de falar orai, antes de mandar você orar, está dizendo assim: vigiai. Depois orai. E dentro de toda a Bíblia, tanto nos 39 livros do Velho da Antiga Aliança, quanto nos 27 da Nova Aliança, em toda ela você vai achar a palavra que eu sempre estou repetindo aqui com as irmãs no estudo bíblico. A palavra que mais, a frase que mais tem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é: não temas, não temas, não tenha medo. Todo dia vem o inimigo com a situação para te colocar assustado, para te colocar desacreditado daquilo que você acredita, que você está na mão de Deus. Você não tem que ficar preocupado, mas todo dia o inimigo vem nos confrontando para nos colocar insegurança, angústia, aflição e medo. Aí vem a palavra do Senhor todo dia como alimento, a sua porção diária, e diz assim: não tema, confia, caminha, persevera. O amor de Deus é demonstrado em cada detalhe. Até nas horas de maior aflição, o Senhor está conosco, irmão. Nós não podemos esmorecer. Então o amor revelado por Jesus, que foi Pai, continua sendo Pai, continua sendo amigo, continua sendo protetor. Hoje esse amor, ele se manifesta por meio do seu Espírito dentro de nós. E nós não podemos ser crentes egoístas que queremos a salvação só para nós, as bênçãos só para nós, a proteção só para nós. Nós devemos orar e clamar ao Senhor pelas vidas não alcançadas ainda pela palavra. O nosso pastor Renan está no campo missionário, está lá num lugar que só está a 700 e pouco quilômetros daqui, mas vocês viram os vídeos, não tem uma igreja nos vilarejos, lugares que tem que, né? Quantas igrejas, quantos povos estão nas regiões ribeirinhas? Quando nós falamos de missões transculturais, povos não alcançados, Janela 1040, povos na África, na Ásia, no Extremo Oriente, em outros lugares, em ilhas do Pacífico, nós pensamos só nos longe. Tem os pertinho de nós que sabem de Jesus, sabem de Cristo, mas ainda não foram discipulados para entregar a vida para Jesus. Então nós precisamos, irmãs, orar por aqueles que estão no campo missionário, se é que nós não podemos ir, orar, clamar, interceder, para que o Senhor também nos desperte para aproveitar toda a oportunidade. Aproveita a oportunidade lá no teu trabalho para falar que Deus ama. Tem pessoa que só está esperando você chegar e falar assim: ó, hoje você está com o rosto tão triste, mas não fica senão, o Senhor te ama. O Senhor te abraça, dá um sorriso. A pessoa, ela desmancha lágrimas na sua frente, dependendo da situação que ela está, porque ela sente o seu amor, e é o amor de Deus que está em você, passando para a vida dela. O amor de Cristo que vem, passa por você. Você é canal de bênção, você é luz, você é sal. E é isso que a igreja do tempo atual tem que ter: amor em atos, em gestos, amor na vida prática mesmo. Nós temos que praticar o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus. Ele imprimiu essa marca em nós. Nós fomos comprados por precioso sangue, fomos selados. Nós temos que dar retorno para o nosso Senhor Jesus. Nós não podemos ser pessoas negligentes, displicentes, que cultuamos todo dia e aquilo é um costume. Não, nós temos que pensar que o culto, cada dia, é um culto diferente. A palavra do Senhor, por mais que ela está ali na Bíblia, registrada por todos esses 1.600 anos, sendo registradas, copiadas, com muito sacrifício, muitos até morreram por causa da transliteração, né, do hebraico para o grego, do grego para as línguas latinas e línguas europeias, até chegar em João Ferreira de Almeida para traduzir para nós e chegar até aqui nos países de língua portuguesa. Foi muito sofrimento, muita luta. Quanto eles ficaram a noite inteira em lugares fechados, onde não podia ter ventilação, porque entraria muito frio e ia congelar a tinta das escrituras, dos escribas que estavam ali escrevendo. Tinha que ficar quente para não estragar o pergaminho, tinha que ficar quente para não congelar a tinta. Irmãos, foi tanta luta para essa Bíblia estar assim disponível
né, PDF, Bíblia física, Bíblia de tudo que é jeito, qual o valor que nós estamos dando para as santas e sagradas Escrituras, a revelação de Deus para nós, o amor dele para nós. Tudo que tem ali foi escrito para o nosso bem. Lá em 2 Timóteo está escrito: tudo que foi escrito para o nosso bem, para nos corrigir, para redarguir, para avivar a nossa vida, para nos levar para um processo de santidade, um processo de comunhão com Deus, um processo de intimidade. Por que o apóstolo João escreveu de um jeito tão maravilhoso sobre o amor? Porque ele era o discípulo do amor, ele andou com Jesus, ele amava Jesus, mas ele também foi chamado de um filho do trovão. Mas é porque ele era expansivo em pregar a palavra, ele era sem reservas, ele tinha amor pelas almas. Querido, nós temos que ter amor pelas almas. Ah, mas eu sou tímido, Deus tira a sua timidez. Ah, mas eu não sei falar, Deus te ensina. Ah, mas eu não sei, vai ler a palavra, vai orar, que Deus vai te revelar, vai incomodar seu sono, você não vai dormir, vai acordar lendo a palavra, vai deitar querendo a palavra, e você vai passar a ter um amor pela palavra por Jesus. Onde você chegar com a palavra, você vai contagiar. Você vai ser aquela atmosfera com você de Cristo sem você abrir a boca. E vai ser bom estar perto de você. As pessoas vão querer a sua companhia só para ouvir de Jesus na sua vida. Porque sem falar de Jesus, você já é e continuar sendo uma pessoa agradável. Porque tem gente que é extremamente desagradável, até para falar da palavra. Mas o Senhor, Ele nos molda, Ele nos qualifica, nos capacita, porque Ele sabe da nossa limitação. E Ele nos ama. Ele ama a igreja deste século. E Ele ama a igreja em todos os tempos. A igreja dele, o povo é dele em todos os lugares. Todos os povos, todas as tribos, todas as nações são alvo do amor de Deus. Mas depende de pessoas como eu, como você, como a equipe do pastor Renan, que está na área lá, naqueles rios, lá naqueles lugares lá, como aqueles que estão sendo perseguidos nos países onde não se pode falar do amor de Deus. E as pessoas insistem em falar, sabem que pode morrer, mas são movidos pelo mesmo Espírito que se apoderou do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, que entregaram as suas vidas por amor à obra do Senhor. Tem gente assim nos dias atuais, irmãos. Esses dias eu vi uma conferência que estava acontecendo na Coreia do Sul, de vários missionários, várias pessoas, até já de uma certa idade, que eles sabiam que quando eles voltassem, a cabeça deles já estava prêmio para o lugar que eles estavam em missões. Porque eles não podiam nem ser filmados, não podiam ter crachá. A mídia da igreja que estava filmando o evento não podia focalizar eles. Por quê? Eles estão inseridos nos países aonde a perseguição é violenta, aonde tem os Houthis, o Hezbollah, os grupos, né? Aqueles grupos de extremo radicalizantes mesmo, aqueles que cortam a cabeça das pessoas, como cortaram a cabeça dos irmãos da igreja egípcia cópita e filmaram para todo mundo ver na beira de uma praia. Esses irmãos sabem que isso pode acontecer, mas o amor de Deus na vida deles é tão grande que eles já se propuseram a entregar as suas vidas por Jesus. Por quê, irmãos? Porque está solidificado na palavra. Porque se nós não estivermos solidificados na comunhão, na devoção, nesse amor latente de Deus dentro da nossa vida, a primeira perseguição que acontece, a pessoa não vai na igreja. Ah, não pode mais andar com a Bíblia na mão, vai ser preso, vai ser multado. Não sai de casa, fica dentro de casa. Porque quando o crente, ele está tão apaixonado pela palavra de Deus, ele passa a ter ele lança fora, o Senhor lança da vida dele o medo. Nós lemos aqui que o amor tira o medo, e no lugar do medo coloca uma unção de ousadia, unção de alegria, unção de desejo de falar de Jesus para todas as pessoas. Que nós, irmãos, pela misericórdia, pelo amor do nosso Senhor, pela palavra que está disponível para nós, venhamos a ouvir aquela palavra linda, aquela frase linda que Jesus vai falar: venha, entra para o gozo do seu Senhor. Porque muitos que estão nos meios congregacionais vão ouvir outra palavra, a frase mais terrível que a humanidade já ouviu: não vos conheço, apartai-vos de mim. E nós não temos que perder o nosso tempo e atenção. Neste século que vivemos, é moeda mais preciosa do que euro, do que ouro, do que libra esterlina, do que dólar, do que tudo. O nosso tempo e a nossa atenção precisam estar
focados e direcionados naquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Nós temos que trabalhar, nós temos que ter vida social, nós temos que ter lazer, mas em todos esses processos das nossas vidas, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Amém, irmãos? Que Deus nos desperte, que o Espírito Santo mova os nossos corações e que nós tenhamos essa mesma predisposição do apóstolo João, o apóstolo do amor, de viver de maneira íntegra, de maneira a despertar os outros para a sua palavra, e que nós não possamos nos acovardar diante das coisas que ainda irão acontecer. Coisas muito importantes irão acontecer com a igreja de Cristo na terra, e não é segredo para ninguém, está aqui na palavra. Nada, tudo que vai acontecer já está aqui. Quem não sabe, talvez é porque ainda não leu e não consultou, mas o Senhor Jesus disse que não ia deixar os seus filhos, nenhum dos seus filhos, sem o conhecimento das coisas do tempo do fim. E ele fez isso com total autoridade do Pai. Ele revelou para o profeta Joel o derramamento do Espírito, Joel capítulo 2. Ele revelou para o profeta Daniel as coisas que iriam acontecer no fim. Ele revelou para João na ilha apocalíptica e para muitos outros profetas. Ele revelou, e ele revelou por meio da sua palavra para nós. Por que nós não estamos ainda consultando a palavra? Irmãos, vamos consultar mais a palavra. Ela é tudo para nós. Nós amamos nossos familiares, pais, mães, cônjuges, filhos, amamos nossos amigos, mas o maior amor é o amor por Deus e pela sua palavra. Porque sem a palavra, as famílias acabam, os relacionamentos acabam, o trabalho a pessoa perde, tudo vai se perdendo. Mas quando está firmado na palavra, o Senhor abre porta onde não tem porta, restaura relacionamentos que já estavam totalmente perdidos. O Senhor tem poder para restaurar. Por meio da palavra o Senhor pode curar, por meio da palavra o Senhor liberta, o Senhor restaura, o Senhor aviva, o Senhor edifica, até estruturas que já estavam destruídas, o Senhor coloca alicerce e levanta de novo. Mas é tudo por meio da palavra, não é por meio de nada que está nas mídias, né? Que também é muito boa, que ajuda a gente a divulgar e a receber muitas informações necessárias para o tempo que nós estamos vivendo. Mas se nós não soubermos dimensionar o valor das coisas de Deus, o valor das coisas do mundo, a igreja fica, membros que estão dormindo ficam angustiados e não ficam avivados. E o Senhor quer avivar a sua igreja. E uma igreja avivada é a igreja que está declarando arrependimento ao Senhor, buscando ao Senhor, chorando na presença do Senhor, orando ao Senhor. Aí, depois de todo esse processo, vem o mover de Deus sobre a vida da igreja. Foi assim no período do rei Josias, quando acharam as escrituras. Ele chorou, ele saiu por todo o território apregoando a palavra, e o povo chorou e houve restauração em Israel. Foi assim no período de Esdras, foi assim no período de Neemias e de todos os reis avivalistas. Todos eles foram avivados porque encontraram os rolos, o sefer, os rolos da palavra de Deus, e foi a palavra que levou vida para dentro deles, para eles reconhecer que eles estavam fora dos caminhos do Senhor, e deu aquele ânimo para eles andarem muito falando do Senhor, e tirando todos os altares e derrubando todos os postes de ídolos, e restaurando o culto ao Senhor, restaurando os muros, restaurando o templo, levando o povo a adorar e praticar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus venha nos abençoar com a sua palavra, que Deus venha nos despertar a cada dia, e que nós possamos ter amor por essa palavra, e não sentir que a palavra de Deus é algo assim que eu só quero depois do louvor. Se tiver condição de ser louvor o culto todo, melhor. Mas o louvor, ele abre uma dimensão para a palavra chegar e entrar. É uma bênção. Nós precisamos do louvor, nós precisamos da palavra, nós precisamos do amor e da presença de Deus, da revelação de Deus para as nossas vidas todos os dias. E que Deus em Cristo nos abençoe. Eu sei que a expectativa do estudo do pastor Renan é uma, mas eu vim aqui direcionada pelo Espírito Santo de Deus para transmitir a palavra de Deus conforme o pastor me solicitou, e eu creio que o Espírito Santo do Senhor, por meio da sua palavra e do amor de Deus, falou no coração de alguém nessa noite. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe.